Graça e paz a todos vocês que nos seguem aqui neste canal, também pelo grupo Fazer Discípulos, Facebook, Instagram. Dia 1º foi nossa primeira celebração a Deus aqui. E o nosso tema é a busca do Espírito Santo. Nós não trouxemos uma palavra, mas iremos transmitir hoje desta forma para que vocês possam conhecer mais, se alimentar mais, desejar mais a estar com o Espírito Santo. Nós sabemos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Não é porque ela é a terceira pessoa da Trindade que seja a menor pessoa, ou tenha menos poder. Não é isso. Porque Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, e não é assim. Ele é assim. É o único Deus e trino. Então, são três pessoas distintas, cada com sua personalidade, tem sua própria personalidade, e cada um tem a sua ação no plano da salvação. Primeiro, Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único, unigênito, para morrer em morte de cruz pela humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê Deus, o amor de Deus, amando Deus, né? Ele é aquele que perdoa, né? Perdoa os pecados, purifica. Vemos Jesus, que é o que morreu por nós, o Filho, que é a salvação. Jesus é a nossa salvação. Ele morreu, deu a sua vida por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e através de Cristo, através de seu sangue, nós somos perdoados, nossos pecados, lavado, aliás, é lavado, purificado e perdoado os nossos pecados. E tem o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade, que ele trabalha convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo, como está escrito lá em João capítulo 16, e o versículo 8, que Jesus disse: mas o Espírito Santo, o Consolador que meu Pai enviará, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a função do Espírito Santo, uma das principais funções do Espírito Santo, é convencer-nos, né, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele diz aqui no versículo 16, capítulo 16, versículo 7 e diante, que a obra do Consolador. Qual é a função, qual é a obra dele? Porém vos digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o outro Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. Então, em primeiro lugar, quem enviar o Espírito Santo foi Cristo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo aqui, ele não fala do sistema, nem do mundo geográfico, físico, mas assim, é a humanidade. Do pecado, porque não crê em mim. Então, quem não crê em Cristo, certo? É pecado. Está em pecado. Então, o Espírito Santo, a função dele é convencer o homem, né, do pecado, para crer em Cristo, no Filho de Deus. Da justiça, porque vou para o meu Pai, não verei mais. Então, convencer o homem da justiça, porque ele ia para o Pai e não o veria mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então, o príncipe desse mundo que ele fala é o diabo, Lucifer. Ele foi julgado já está julgado. Então, ele já está sentenciado e julgado. Então, o que ele puder fazer para destruir os lares, as pessoas, vai ser
que ele já está condenado. Então o julgamento dele já é eterno para viver o fogo eterno, né? Eternidade sem Deus. Então, da função do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. A obra dele é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Por isso, quando Cristo veio, ensinou-nos aos seus discípulos e veio durante esse tempo todo, sempre Deus tem levantado homens, líderes, para ensinar sobre o pecado. Pode-se pecar até contra Yahweh, a Deus, pecar contra o Filho, Yahshua, mas pecar contra o Espírito Santo, que é o Paracleto, não pode pecar, porque se pecar, não há perdão. Deus não há perdão. Por que não há perdão? Porque o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. E se a gente pecar contra ele, não crer no Espírito Santo, então como é que vai ser convencido do pecado? Então por esse motivo, que o pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Você pega contra Deus, o Espírito Santo vai convencer o homem que é pecado, tal, aí ele vai reconhecer que Deus é Deus. Você pega contra Cristo, não crê em Cristo, aí vai lá, o Espírito Santo vai convencer que Cristo é a obra vicária, ele morreu na cruz do Calvário por nós, pela humanidade, porque a humanidade estava condenada à morte eterna, mas Cristo deu a sua vida por nós, perdoando nossos pecados. Aí, através do Espírito Santo, nós somos convencidos que Cristo, aí cremos em Cristo, no sacrifício de Cristo. E se você pecar contra o Espírito Santo, não tem como, né, ser salvo, porque não tem, ele é quem convence. Então, se ele convence o homem do pecado para chegar ao Salvador, que Cristo é a salvação, a Deus que perdoa todos os pecados, então, se você não crê no Espírito Santo, então, o que acontece quando a pessoa não crê no Espírito Santo? Ela não se converte, e por isso Jesus disse que não há perdão para esse pecado, credulidade. Então, por isso que nós estamos aqui nesses dias, sempre no primeiro dia de cada mês, falamos sobre o Espírito Santo. Né? Ele além dele ser, a obra dele se convencer o homem do pecado, ele é também o professor, o instruidor, o ensinador. Ele é quem nos ensina. Ele ensina. Além dele ser aquele que convence a humanidade do pecado, convence o homem para crer da incredulidade, que não crê em Deus, convence o homem que não crê no sacrifício de Jesus. Diz aqui o texto, cadê? João 14, 26. Diz assim, capítulo 14 do Evangelho de João, escrito por João, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, pode ver que na sua Bíblia aí está em letra maiúscula. Toda vez que você encontrar a expressão Espírito, e ele está com a letra Santo, falando da terceira pessoa da Trindade, ele está com a letra maiúscula. O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, que eu vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. Quer dizer, Jesus ainda estava aqui, né? Ele falava que quando ele enviar, ele já enviou, o Espírito Santo já veio. Né? Veio em nome de quem? De Jesus. Né? Então ele já veio, todo aquele que fez aliança com Cristo, que crê em Cristo, que recebe-o como seu Salvador, como está lá em João 1, 12, 13, né? Quando está escrito lá em João 3, 36, quem tem o Filho tem a vida eterna. Todo este que fez esta aliança com Cristo tem a vida eterna e o Espírito Santo está dentro dele. Então o Espírito Santo já veio ao mundo, já foi enviado ao mundo para estar na humanidade. Você entendeu? Então ele está nesse mundo físico, não, mas está dentro de cada um de nós, que é espírito, né? Espírito. O mundo espiritual precisa de uma legalidade para entrar no físico. Então, aqueles que fazem aliança com Cristo recebem esse Espírito e daí então ele é o professor aqui. O Espírito Santo, ele é professor. Também ele diz que ele é consolador. Consolar porque o que é quando a pessoa está consolada? É quando está, quando erra, quando, entendeu? Está precisando de algo e está inconsolável, ele vem e consola. Também ele é o Espírito da verdade. O Espírito da verdade. Também em Romanos, Paulo diz que o Espírito Santo geme com gemido
inexpressível, né? Ele intercede por nós, o Espírito Santo, que a gente não sabe orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Ele é intercessor também nas nossas orações. O Espírito Santo, além de intercessor, ele é também o Espírito Santo, além de ser intercessor, consolador, professor, ele também é guia. Ele nos guia. Cristo disse que ele vos guiará, o Espírito Santo vos guiará em toda verdade. Também o Espírito Santo, ele tem sentimentos. Ele pensa, ele sente. Em Efésios, Paulo também diz que o Espírito Santo, 4:30, diz assim, não entristeçai o Espírito Santo, ele sente tristeza. Como sente? Quando nós pecamos contra ele, quando nós estamos não dando ouvido a ele, na verdade, então ele fica triste. Ele não entristeçais o Espírito Santo para o qual foi selado o dia da redenção. Então ele tem sentimento. O Espírito Santo também fala. Lá em Atos capítulo 13, nós escutamos a seguinte expressão, Atos. Tem muitos textos que o Espírito Santo fala, mas vamos lá, capítulo 13. Diz aqui, na separação de Paulo, né, e Barnabé, Saulo e Barnabé para a obra, diz que aqui estava aqui no versículo 13, capítulo 13, versículo 1, diz assim, e na igreja que estava em Antioquia, veja, a igreja que estava em Antioquia, não está falando aqui de paredes, não, mas estava falando de pessoas, nós somos igreja, eu sou membro, cada um, nós somos membros, quando juntamos, somos membros, juntamos os membros, somos uma igreja, estamos aqui, quem estava aqui? Pelo menos aqui a gente vê, nessa igreja, aí vemos 5 mestres, né? Então, estava em Antioquia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, Cirineu e Manaém, que foram criados com Herodes, o Tetrarca, e Saulo. Esses 5 homens, eles eram profetas e doutores, né? Profetas e doutores da lei, não eram doutores medicamente, literalmente, eram doutores da lei, homens estudados, homens chamados por Deus, e profetas também. Então eles estavam servindo nessa igreja, além de ter uma comunidade, tinha esses 5 mestres, né? Essa igreja era é uma igreja abençoada, né? Abençoada. Oxalá tenha estes talentos aqui na nossa igreja dos últimos dias, onde nós servimos o santuário da graça com tantos homens assim tão instruídos. Então, versículo 2 assim, servindo eles ao Senhor, ele servia ao Senhor jejuando e orando. Ele servia a Deus jejuando e orando. Dá para a gente aprender aqui que devemos estar servindo a Deus, jejum e oração. Falando com Deus também, muitas vezes renunciando o café da manhã e só almoçando, ou às vezes até não almoçando, fazendo um jejum ou total, parcial. Nós, como os líderes, né, chamados por Deus, temos que estar sempre renunciando, muitas vezes, um café da manhã e o almoço para servir a Deus. Então ele disse, jejuando, disse o Espírito Santo. O Espírito Santo falou aqui. Então o Espírito Santo falou. Entendeu? Então ele fala, o Espírito Santo. É porque muitas vezes nós não somos sensíveis à voz do Espírito Santo. Entendeu? Somos muito pela carnalidade, você é carnal. Mas nós temos que ser espiritual. Quando nós começamos a quebrantar, servindo a Deus, o Senhor jejuando e orando, nós ouvimos a voz do Espírito Santo falando conosco. O Espírito Santo, ele fala. Nós vemos também o parecer de Tiago lá, quando presidia a igreja, quando for lá, aquela causa do gentil, no capítulo 15, nós vemos que Tiago, quando deu aqui o parecer, né, ele lembrou bem, disse assim, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, para resolver aquela causa dos gentios cristãos que estavam querendo impor muitas leis, né? Como hoje aí tem muitas pessoas que recebem Jesus e chegam uns aí querendo impor muitas coisas de homem, né? Na verdade, mas está aqui a carta para você que me ouve, que você que entregou sua vida para Cristo, só aqui essas coisas que devemos nos guardar, como ele diz aqui. No capítulo 15, ele mandou a carta
né, para as igrejas, né, que não era judaica, né, que não era, que tem a igreja lá em Jerusalém, tem as fora que são, conta conosco aqui. Então serve para nós essa carta, você está me ouvindo. Então, Jesus disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Não se submeta a jugo de homem. Não pode aquilo, não faça isso, não. Mas aqui, quando você lê essa carta aqui, você se liberta. Vai ver que só isso que Jesus nos impôs. E é o Espírito Santo. Então ele deu esse parecer aqui no versículo 28 diante, diz assim: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Veja, a igreja apostólica estava aqui, os apóstolos, né? Menos o Judas e o Tiago, que foi morto à espada. Então tinha aqui, daqueles que tiveram com Cristo, tinham aqui 9, né? 12 para 10. Tinham 10 aqui. Então Tiago aqui é aquele irmão, meu irmão de Jesus, que já presidia também com Pedro aqui, a igreja na época. Diz aqui, ó, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, ó, não vos impor encargo algum, senão estas coisas necessárias. Veja bem, você que está me ouvindo aí, você que é cristão, se entregou para Cristo, está aqui um mandamento, um conselho para vocês seguir. Primeiro, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da prostituição. Das quais coisas bem fazei, se vos guardardes, bem vos vá. Guardar isso aí, entendeu? Sexo fora do casamento, ele está falando aqui, é pecado. Se você guardar, vai bem. Não comer carne sufocada, nem oferecida a ídolos, entendeu? Então tudo isso são coisas importantes. E não comer sangue, porque sangue é vida. Desde da aliança que Cristo fez lá com Noé, no capítulo 9, né, que nós somos a geração pós-diluviana, é verdade? Pós-diluviana. Noé viveu a época antes do dilúvio, diluviana, e a geração pós-diluviana, ele viveu também. Então nós somos dessa geração pós-diluviana. Então foi proibido lá nós comer sangue, porque o sangue, porque a vida do animal está no sangue, entendeu agora? Então o animal não tem alma, tem o sangue dele, a vida dele está no sangue, o sentimento, né, então é proibido comer sangue. Então essas coisas para nós cristãos é o único encargo que deve impor o Espírito Santo. Então daqui eu estou falando sobre esse assunto do Espírito Santo, que ele é este guia, o consolador, o ensinador, o professor, o mestre, entendeu? Ele nos consola. Então o Espírito Santo, ele é Deus, deve ser adorado, deve ser adorado. Então você que ainda não recebeu o Espírito Santo, está me escutando agora, a palavra de Deus diz assim que devemos orar até receber, entendeu? Se detenham, coloca um propósito, você já fez aliança com Cristo, é uma promessa que Deus fez. Algumas pessoas não receberam o Espírito Santo ainda porque não tem assim um entendimento bom, não entende direito. Tem pessoas que se acham muito indigno. Não, todos nós não merecemos nem salvação. Na verdade, nós merecemos mesmo o inferno. Nós merecemos mesmo a morte eterna. Mas Cristo morreu por mim e por você. Daí aí a gente, depois que você faz essa aliança, todos eles que fez a aliança estão debaixo dessa promessa. Então deve ser o quê? Orar até receber. Os apóstolos passaram 10 dias, foram 10 dias de oração. Eles fizeram esse propósito. Nós estamos aqui fazendo, claro, 10 dias, 12 dias por ano. 12 dias de propósito por ano. Nós subimos no monte, oramos ali, apresentamos as pessoas que ainda não receberam o Espírito Santo. À tarde nós reunimos, ficamos aqui no Santuário da Graça e fazemos esse louvor, oferecemos sacrifícios a Deus, né, que é o fruto dos nossos lábios, louvores ao Espírito Santo, adoramos a Ele, invocamos Ele, entendeu? Então na verdade, há 12 dias por ano que nós fazemos esse propósito. Mas isso não quer dizer que só esses dias devemos buscar. Principalmente você que ainda não recebeu, coloque um propósito de orar. Os apóstolos tinham o costume, da época, principalmente a igreja apostólica lá, tinha o costume de
orar 3 vezes ao dia, 3 vezes, era o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Então, se reúna aí pessoas que você conhece com o mesmo propósito, o mesmo objetivo. E lá no capítulo 2 você vê, estava todo no mesmo lugar, unanimemente, no mesmo pensamento, a mesma oração. Então é bom. A segunda maior bênção, depois da salvação, é você receber o Espírito Santo. E depois vem aí outros dons maravilhosos, que é os dons ministeriais, os dons do Espírito Santo, os frutos e muita coisa boa, tá bom? Então eu quero aqui concluir este vídeo aqui, já são 20 minutos, já passaram, para não ficar muito extenso. Agradecer a Deus pela sua vida que nos acompanha e fazer uma oração por você. Pai, em nome de teu filho amado, eu apresento a tua filha, o teu filho, que não recebeu ainda o teu Espírito Santo, e acredita, Senhor, e crê. Está nesse propósito, Senhor, todo dia primeiro conosco, aqui nos acompanhando, adorando, buscando, num só pensamento, Senhor, que venha sobre ele o teu Espírito Santo, venha sobre essa pessoa, o teu Espírito Santo, neste dia, nesta hora, Senhor, em o nome do teu filho amado. Amém. Agora, todo mal, toda doença, toda enfermidade, em nome de Jesus, desapareça desta casa, desta vida, desta pessoa. Eu ordeno que você saia agora e nunca mais volte para esta casa, este lar, esta pessoa. Espírito de enfermidade, desapareça agora, é o nome de Jesus. Muito bem, graças a Deus. Espero vocês no próximo vídeo. Não esqueça de compartilhar, de sempre escutar até o final. Se foi tocado pelo Espírito Santo, compartilhe com alguém que também precisa, tá bom? Um abraço do seu amigo em Cristo, pastor e capelão Hildo Moura.